Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, a sua crítica, sua opinião. Anote aí para o número do nosso WhatsApp, que é o 991637905. Temos também o nosso telefone fixo aqui, 3214-7766, para você entrar em contato com a gente. E estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook e no YouTube. Curta e compartilhe nossas páginas que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar nossa programação, você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos em tramitação, as pautas das sessões ordinárias e tudo mais. Falando em sessão ordinária, daqui a pouquinho, excepcionalmente hoje, quinta-feira, teremos a sessão ordinária desta semana, a 41ª. Daqui a pouco a gente fala da sessão, porque agora vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã pela Secretaria de Saúde. Então, até hoje, quinta-feira, 26 de novembro, são confirmados 28.911 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, isso acumulados aí desde março. De ontem para hoje foram confirmados 104 novos casos, 104 casos em 24 horas. E até o momento, infelizmente, como a gente sempre diz, 783 mortes confirmadas em Rio Preto em decorrência ou devido aí ao coronavírus. Foram 2 mortes de ontem para hoje. Atualmente, segundo a saúde, temos 269 pessoas moradoras de Rio Preto internadas com síndrome respiratória aguda grave, sendo que 96 estão em UTI e outras 173 em enfermaria. Dessas 269 pessoas internadas com síndrome respiratória, 143 são Covid confirmado e 66 delas estão em UTI. Então, temos aí 66 pessoas atualmente moradoras de Rio Preto internadas em UTI com Covid-19. No mundo, chegamos aí a 60.641.000 infectados, com 1.426.000 mortes. Os Estados Unidos liderando aí o ranking de infectados, 12.851 pessoas contaminadas, e também os Estados Unidos seguem numa escalada de mortes. São 262.158 mortes nos Estados Unidos. Foram mais de 2.000 mortes de ontem para hoje. Então a pandemia voltou com tudo lá e, enfim, já alguns estados já estão cogitando um novo lockdown, ou o lockdown, porque Estados Unidos apenas, se eu não me engano, apenas Nova York chegou a fazer um lockdown mesmo, outros estados ainda não. No Brasil, já somos 6.166.000 infectados, com 170.769 mortes. Seguimos também aí registrando alta no número de mortes e de pacientes. Inclusive em São Paulo, alguns hospitais, como o Einstein, estão anunciando lotação total das UTIs, E São Paulo, o governador João Dória disse que no dia 30 de novembro vai fazer um novo anúncio sobre a reclassificação do Plano São Paulo, lembrando que é um dia após o segundo turno na capital, que é dia 29, que é justamente esse domingo, Então, na segunda, teremos a nova classificação do Plano São Paulo e não tem jeito, Se a doença vier, vai ter que fazer alguma coisa mesmo, porque não temos a vacina nem remédios eficazes contra essa doença. Então, é só
evitar a transmissão mesmo para conter o avanço do vírus. É isso aí, gente. Falar do tempo um pouquinho, chegamos ao 8º dia sem chuvas, temperatura muito alta em Rio Preto, 32 graus nesse momento. Vamos conferir as informações aí com o professor José Mário de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quinta-feira, 26 de novembro, 8º dia sem chuvas em São José do Rio Preto. Às 6 horas da manhã, no bairro Eldorado, temperatura de 22 graus, umidade relativa do ar em 78% e ventos do quadrante este com velocidade de 8 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde de hoje a temperatura máxima de 35 graus. Não há expectativas de chuvas. As concentrações de material particulado e de ozônio aumentarão no período da tarde. A poluição do ar tende também a aumentar e, com isso, a qualidade do ar poderá atingir o nível moderado, isto é, com irritações ao sistema respiratório humano. A umidade mínima deverá se manter em níveis inferiores ao ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sol nasceu por volta das 5 horas e 27 minutos e deverá se pôr por volta das 18 horas e 42 minutos, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta atinge valores extremos nocivos à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar esforços físicos pesados ao ar livre, evitar a exposição prolongada à radiação solar e também evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 170 mil pessoas e que diariamente leva a óbito mais outras 500 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Tá aí o professor Zé Mário, então, e antes, chamando o professor Zé Mário, falei que estava 32 graus aí, nossa querida dona Fátima mandou aqui 32 graus, só se for para quem está no ar-condicionado. É o que está marcando aqui, dona Fátima, eu não tenho como medir a temperatura. Bom, vamos mudar de assunto, porque ontem a gente teve uma mega operação aqui em Rio Preto, em todo o país, para desmantelar aí uma rede de pedofilia, compartilhamento de imagens de pornográficas infantis e também tráfico de crianças. A Polícia Civil de Rio Preto prendeu um técnico em informática que é acusado de comandar uma rede mundial aí de pornografia infantil. Todo mundo deve ter acompanhado aí nos jornais, nas TVs, né? Operação Black Dolphin, que teve apoio também da Polícia Federal, prendeu aí esse pessoal que compartilhava arquivos de pedofilia e pornografia infantil na Deep Web. Inclusive chegou aí ao Rio Pretense porque após a prisão de um sujeito que tentou aí, segundo os policiais, vender a sobrinha de 8 anos para pedófilos na Rússia, e a partir daí chegou-se a esse esquema. Enfim, você já deve ter acompanhado os detalhes aí na imprensa, porque até sobre esse assunto, a OAB São Paulo vai realizar nesta sexta-feira, dia 27, Congresso Estadual sobre Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes, com a participação aí de diversas autoridades do direito, mundo do direito, do judiciário, do Ministério Público, psicólogos, etc. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse congresso e sobre esse tema tão delicado, estamos aqui com a advogada Suzana Quintana, que é ex-presidente da OAB Rio Preto e também conselheira estadual da OAB. Doutora, tudo bem? Me ouve bem? Ouço muito bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade disponibilizada
para que a OAB venha se manifestar a respeito de um assunto tão sério e tão delicado. Sem dúvida nenhuma, doutora. Esse congresso ele já estava marcado, foi em decorrência desse episódio? Fala um pouquinho desse encontro para a gente e como as pessoas, se alguém quiser participar, se pode, como participar. Sim, esse congresso já estava previamente marcado, porque é um assunto de interesse de toda a população, a comunidade jurídica, e infelizmente veio ocorrer esta situação, né, essa operação que foi deflagrada ontem no Brasil, e inclusive com o apoio da Polícia Federal, no nosso caso em São José do Rio Preto, foi da Polícia Civil, mas já havia sido marcado este congresso. Eu convido a todos a participarem desse evento. Eu não sei te passar agora, como eu disse anteriormente, eu tenho uma certa dificuldade com a parte tecnológica, mas posteriormente eu te informo o link para que as pessoas possam participar. Eu até estou com o folder aqui, é via Zoom mesmo, aí no caso precisaria ter acesso ao link do Zoom, mas vão participar desse congresso a Glícia Thaís Salmeron, presidente da, não sei o que é, CNDDCA da OAB Nacional, Paulo Fadigas, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eliane Vendramini, promotora de justiça, Cláudia Patrícia de Luna Silva, presidente da CMA da OAB São Paulo, Anália Ribeiro, psicóloga, Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente CDDCA da OAB São Paulo, e Patrícia Helena Massa, presidente da CAP da OAB São Paulo. Amanhã, sexta-feira, 27 de novembro, às 18 horas. Doutora, de que maneira é difícil acreditar ainda que possa haver tráfico de pessoas, principalmente de crianças? Existem dados sobre isso? A OAB tem informações, estatísticas sobre isso? Sim, em relação ao tráfico de crianças, havia ocorrido uma redução, coisa que não ocorreu em relação a adultos. Nós, inclusive, tivemos uma operação há cerca de um mês em São Paulo, onde várias pessoas estavam nessa situação, especificamente pessoas vindas da Venezuela, que estavam, inclusive, em cárcere privado em São Paulo, sendo escravizados, né, na condição de empresas que fabricam roupas. E nessas empresas, nessa operação que ocorreu em São Paulo, também tiveram várias crianças que estavam, obviamente, com seus pais nessa situação. Um fator um pouco diferente do que ocorreu nessa operação da Black Dolphin, que esse nome ocorreu exatamente em razão do início de toda a operação, que foi de 2018, quando foi investigado e verificado essa existência, como você disse no início, da venda de uma criança que seria sobrinha desse investigado para uma rede de pedófilos na Rússia. E esse Black Dolphin como é chamado, um presídio de segurança máxima existente na Rússia, e que onde eles dizem que é o único lugar em que essas pessoas não vão conseguir ter acesso e manter essa rede absurda de pedofilia. Pois é, difícil imaginar uma pessoa que pega a própria sobrinha para vender para pedófilos. Doutora, quais são, nesse caso, as punições aos envolvidos? Uma pessoa que pratica pedofilia, pornografia infantil, tráfico de seres humanos, tudo isso deve ser tipificado, bem tipificado na nossa legislação. Eu pergunto isso porque hoje o sujeito foi solto de Rio Preto, pagou uma fiança de R$5.000 e foi colocado em liberdade. Não estaria na hora de rever um pouco isso, não? Sim, eu acho que está no momento de fazer uma revisão do Código Penal em relação a isso, mas, na verdade, ele pagou uma fiança porque ele foi preso pelo armazenamento de imagens pornográficas, mais de 200 mil. Então, se ele tivesse efetivamente sido preso pelo tráfico de crianças ou pela pedofilia, não caberia a imposição da fiança, né? Então, essa é a razão pela qual eu também fui inquirida hoje em razão desses fatos, né? É uma pena bastante generosa, uma pena que ainda eu acho que seria leve, né? Que deveria ser mais
mais eficaz, mas de qualquer forma é o que a lei prevê e é o que tem que ser aplicado. Para ficar claro, o armazenamento de imagens de pornografia infantil é crime com quantos anos de prisão, doutora? Salvo engano, 4 anos de prisão, o máximo de 4, e é cabível a fiança. Então, ela foi arbitrada pelo delegado que está conduzindo essa investigação, porque a lei prevê isso. É muito pouco, né? Porque 4 anos, se o sujeito não tem antecedente ali e tal, ele acaba nem cumprindo aí uma pena, um regime fechado, né? Na verdade, toda essa estrutura que foi montada pela polícia, essa investigação, demanda também uma certa participação do Estado, com uma infraestrutura necessária para essas pessoas que foram vítimas desse crime, e isso não só a criança, mas a própria família de um modo geral, né? Porque você envolve, no caso específico dessa pessoa de São José do Rio Preto, que é considerada até prova em contrário, ele é colocado como o responsável por toda essa situação, ele tem filhos. Então, como ficaria a situação dessas crianças, da mãe dessas crianças? Então, é necessário também uma estrutura, um suporte do poder público para futuramente tratar essas pessoas. Sem dúvida, porque 200 mil fotos, você imagina o tanto de criança que foi alvo aí, vítima, né, assediada por essa rede. Onde estão essas crianças? Quem são, né? Sabe-se isso? A polícia consegue chegar nessas pessoas? Sim, eu acho que a polícia hoje tem um preparo para isso, tem uma estrutura para isso, para poder, inclusive, salvo engano, no momento da operação, o número de presos, de pessoas investigadas, aumentou em razão do compartilhamento no momento. Acho que cerca de 60 e poucas pessoas estavam no momento compartilhando aquele material. Então, eu penso que a polícia tem esse aparato e tem condições de apurar quem são esses responsáveis. E eu acho que é bom deixar claro, né, doutora, porque o simples fato de compartilhar um material desse já está incorrendo em crime, né? Você não precisa ter feito, produzido. Se você compartilhar, você já pode aí ser alvo de uma operação dessa. Sim, compartilhar, armazenar, não compartilhei, eu só estou guardando. Você está também incidindo num crime. Pedofilia é crime, de qualquer forma que você faça, de armazenar, de transmitir para outras pessoas, é crime, é punido. Fazer um papel de advogado do diabo aqui, a gente sabe que o WhatsApp a gente recebe de tudo, enfim, não tem controle. Se eu recebo de alguém uma imagem dessa, o que eu faço? Eu apago, eu denuncio a polícia, o que eu faço? Você não retransmita e denuncia a polícia, porque através do IP que você recebeu, se você não tiver, no caso, né, quem foi a pessoa que te mandou, você denuncia e através do IP, do seu recebimento, eles vão conseguir chegar à pessoa que te retransmitiu e assim até como foi feito nessa operação. Eles pegam uma pessoa que recebeu e vão puxando até chegar ao responsável por armazenamento ou mesmo por fazer esse vídeo. Doutora, para a gente já ir concluindo aqui, isso pelo jeito, as penas aí, seguidas operações, parece que não tem intimidado esse pessoal, né? Até porque a gente vê que está virando meio rotina, inclusive em Rio Preto, operações toda hora aí, apreendendo o pessoal com pornografia infantil. E, enfim, parece que a lei não tá sendo suficiente para aterrorizar esse pessoal aí, né? A última operação foi em 2018, que é essa operação que deflagrou essa outra maior, né? Eu acho que as pessoas hoje acham que a internet é um território de ninguém. Então, isso você verifica, inclusive, em mensagens que você recebe, acidentes que ocorrem, a pessoa acaba retransmitindo aquilo. Então, eu não sei se as pessoas estão se escondendo atrás dos computadores e achando que isso não vai haver uma aplicação da lei. O processo pode demorar, mas essa penalidade vai surgir. Ele vai ser apenado por aquilo que ele praticou. Porque tudo deixa rastro, né? Até na própria Deep Web aí, onde o pessoal acha que está mais protegido ali, mas hoje os sistemas aí
de informação estão muito fortes, até porque, assim como os hackers entendem, a polícia tem os seus próprios hackers também que ficam caçando os do mal, né? Exatamente. A polícia tem esse preparo para, através dessa investigação, desses IPs e tudo mais, chegar ao responsável, sendo na internet de um modo normal ou até pela Deep Web. Sim. Só para a gente finalizar mesmo, aproveitando um gancho que a senhora falou, questão de acidente, né? As pessoas estão perdendo um pouco a noção. A gente viu até o episódio do Carrefour lá, enquanto o sujeito, o camarada, era espancado, um monte de gente em volta filmando e ninguém ali para, enfim, falar, gente, para com isso, né? Fica filmando. E a gente vê isso em acidente, né? A pessoa presa ali em ferragem, a turma filmando em vez de, sei lá, tentar ajudar, fazer alguma coisa. A senhora acha que é um pouco isso mesmo? Eu acho que é um pouco de falta de empatia, né? Porque você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e também se colocar no lugar das pessoas, dos familiares, dos amigos que vão receber essa mensagem. Isso pode chegar até um familiar. Você já imaginou você recebendo uma mensagem daqui? Então, se coloca no lugar do outro. Acho que está faltando um pouco de empatia. Essa coisa de que a pandemia ia fazer as pessoas ficarem melhores, eu acho que só foi colocar uma lente de aumento para a gente realmente verificar quem é quem nessa situação toda. Sem dúvida. Tá aí então, gente, doutora Suzana Quintana, advogada, conselheira da OAB, do estadual da OAB, ex-presidente da OAB Rio Preto, falando um pouquinho com a gente desse congresso. Eu tô com o link aqui do que a senhora me passou, mas não tem como a gente compartilhar. Eu acho que se alguém quiser acompanhar esse congresso aí, talvez entrar em contato com a OAB, com algum advogado aí conhecido, que todos devem ter recebido esse link aí, para acompanhar o Congresso Estadual sobre Tráfico Interno e Internacional de Crianças e Adolescentes, algo que é surreal a gente acreditar que ainda exista em 2020. Doutora, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Alexandre, esse link também vai estar disponibilizado na página da OAB São Paulo. Perfeito. oabsp.org.br. Então, se alguém quiser, por favor, é uma matéria de interesse de todos nós. Nós todos temos que fazer esse trabalho como cidadãos e combater esse crime que é a pedofilia e este crime que é o tráfico internacional de pessoas. Sem dúvida. Talvez o pior dos crimes aí, o mais execrável. Doutora, obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Doutora Suzana Quintana, ex-presidente da OAB Rio Preto e conselheira aí da OAB São Paulo, e um assunto para lá de delicado, incômodo, que não deveria existir. Bom, vamos avançar aqui, porque, como eu disse, daqui a pouquinho a gente tem a 40ª sessão ordinária de 2020 e tem vários projetos importantes aí na pauta, importantes para Rio Preto, para a cidade como um todo. Vamos conferir com o Matheus Camargo. Na sequência, a gente vai repercutir aí alguns deles. Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na próxima quinta-feira, 26 de novembro, a partir das 5 horas da tarde, a 41ª sessão ordinária de 2020. Estão na ordem do dia 2 projetos de lei complementar e 6 projetos de lei. Um deles que será votado em regime de urgência, tanto no mérito quanto na legalidade. Os 2 projetos de lei complementares são de autoria do Poder Executivo e serão analisados em primeira discussão. O primeiro institui o Código de Obras e Edificações da cidade e o segundo institui o Código de Posturas Municipais. Todos os 6 projetos de lei da pauta também são propostas do Executivo. São eles: o que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Rio Preto para o exercício 2021. O projeto, que abre no orçamento fiscal um crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Habitação. Também será votado o projeto que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico da cidade. Será votada também a abertura no orçamento fiscal do município um crédito adicional no valor de R$ 107 mil, conforme convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania.
Os vereadores analisam a proposta de autorização para o município realizar doação de rede de energia elétrica e iluminação pública à CPFL e estabelece obrigatoriedade de extensão e transformação da referida rede. Todos esses projetos serão votados em primeira discussão quanto à legalidade. Encerra a pauta o projeto em regime de urgência que estabelece regras gerais para o mercado municipal e o regime de exploração das atividades ali desenvolvidas. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí, gente, como disse o Matheus, vários projetos importantes, né? Destaque aí para o orçamento do município, claro, estimado em 2 bilhões de reais para o exercício 2021. E lembrando que a gente está meio no limite aí para votar o orçamento, porque a Câmara, os vereadores só podem entrar em recesso após a aprovação do orçamento para o próximo exercício. Na prefeitura também, o município não pode usar o dinheiro. E tem também outros 2 projetos importantes, que é o Código de Obras e Edificações do município, que o município era carente desse regramento para obras e edificações, e também o que institui o Código de Posturas Municipais, que é o que regra o funcionamento aí de quase tudo na cidade, do comércio, enfim, o que pode, o que não pode, horários, enfim, todo o regramento das atividades, enfim, inerentes aí ao município. E também o que estabelece as regras gerais para o mercado municipal, né, o Mercadão que está em reforma e deve ser inaugurado até fevereiro, março do ano que vem, como disse o secretário aqui para a gente, uma entrevista aqui na última terça-feira. E outra mudança é o regime de exploração, né, dos permissionários, que deixam de ser permissionários e são licitantes. Contrato de 5 anos, renovável por mais 10, aí tem que ter licitação para ninguém também se eternizar no espaço público. Mas agora nós vamos repercutir o Código de Posturas Municipais, porque, como eu disse, entre outras regras aí, o Código de Posturas regra o funcionamento do comércio, principalmente o horário do comércio, que é um assunto que há muitos anos vem sendo discutido. Tem gente que defende a flexibilização, tem o lado que defende que não, que tem que ficar como está. Mas sobre isso vamos conversar agora com o presidente da ACIRP, o Kelvin Kaiser, para saber aí como que está sendo encaminhada essa questão. Kelvin está no Skype aqui comigo. Tudo bem, Kelvin? Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Vamos lá, Kelvin, qual a expectativa e se o que está, a expectativa da CIRP, e se o que está no Código de Posturas que vai ser votado daqui a pouquinho atende à expectativa do comércio? Ok, Alexandre. Atende, Alexandre. O que a gente sempre trabalhou é um pleito muito antigo da CIRP, de mais de 15 anos. O nosso entendimento, a não aderência à lei da liberdade econômica, que na verdade é deixar o próprio empregado e o patrão negociarem os turnos de trabalho, mas é sempre importante a gente dizer, sempre respeitando a legislação trabalhista, ou seja, nunca vai ser uma pessoa trabalhando a mais, ela sempre vai manter o seu turno. Mais ou menos o que acontece com os shopping centers, que trabalham 12 horas e acabam tendo que ter 2 turnos. Então, se você tem grandes lojas de magazine que querem trabalhar dessa maneira, você gera mais emprego. Então, no nosso entendimento, a lei que hoje limita o horário de funcionamento de Rio Preto ao sindicato, o empresário tem que ir no sindicato junto com os colaboradores para fazer um acordo para poder trabalhar um período estendido, acaba limitando a geração de renda e também de empregos, além de movimentar o nosso centro no período noturno, você trazer vida para o centro que agora foi revitalizado. Então, são diversos benefícios e, no nosso entendimento, ela precisa ser passada na íntegra, sem nenhuma emenda, né? Tá sendo proposta algumas emendas que atravancam esse benefício que a gente acabou de dizer. Alexandre, não estou te ouvindo.
Desculpa, até ia repercutir com o senhor, tem aqui uma emenda da vereadora Márcia Caldas, né, que estabelece alguns pontos aqui, como será exigida dos estabelecimentos, que trabalha acima de 8 horas, comprovação da existência de turnos, mas é mais ou menos o que o senhor já falou, né? E aí para os interessados indicarão no ato da abertura ou alteração seu interesse em exercer atividades em horários extraordinários, que eu imagino também já deva ser meio uma praxe aí. Essa emenda, então, não atende aí o que o comércio almeja. Ela não atende, Alexandre. A gente fez algumas consultas jurídicas e ela na verdade, ela tem uma parte que ela é irregular. Porque de quem é o direito da fiscalização sobre turnos de trabalho é a federação, porque é uma legislação trabalhista, e não o município. Então, ela é uma medida de lei irregular, que a gente entende que não deve passar na Câmara. Caso passe, com certeza a Prefeitura deve vetar, porque esse poder não compete ao município. Mas acaba tumultuando, né, Alexandre? Esse é um momento que nós precisamos gerar empregos. E essa lei passando não fere em nada o trabalhador, ao contrário, gera empregos e gera renda para o município. Sem dúvida. No começo da sua fala, você falou os grandes magazines. Os pequenos comércios também têm esse interesse de abrir à noite ou de repente, não abrir pela manhã e ficar um pouco mais à tarde? Eu digo o pequeno comerciante aí do centro, ou isso seria um desejo mais mesmo, aí, vamos dizer, Magazine Luiza, Casa Bahia, Casa Americana, ou é interesse geral? O raciocínio é o seguinte, na verdade é um raciocínio que está fundamentado em cima de pesquisas. Os grandes magazines já trabalham em outras cidades que têm essa lei vigorando. Então eles já sabem como isso funciona, eles já sabem quanto que eles conseguem faturar a mais depois das 18 horas, quantos empregos geram. Então para eles essa é uma questão muito simples de ser resolvida. Então eles já querem colocar isso em prática. No nosso entendimento, assim que isso for liberado, os grandes magazines vão aderir. E a partir do momento que a movimentação do centro fica até mais tarde, os pequenos comércios também vão aproveitar. Isso vai da particularidade de cada comércio, com toda certeza. Mas por que hoje os trabalhadores que têm que pegar os coletivos e que passam pelo centro da cidade têm que comprar nos seus bairros, não podem aproveitar o horário do comércio até às 20 horas, e aí você traz a vida, traz o negócio, traz a venda para esses comerciantes no centro da cidade, facilitando e melhorando para todo mundo, né? Não tem o porquê não deixar essa liberdade entre o empregado e o patrão e você ter o acordo entre eles do que é melhor para cada um. E imagino eu que, tendo o movimento de pessoas, você estimularia novas atividades, barzinhos, por exemplo, né? Não sei, tendo ali o movimento no calçadão, certamente atrairia, enfim, empresários interessados nesse movimento, ou não sei, né? Quero ouvir você sobre isso. Atrai sim, Alexandre, e assim, a revitalização do calçadão, de toda aquela área central, não foi à toa, né? O calçadão hoje é um local que está atraente, está bonito, a gente começa a ver famílias de novo. Há muito tempo a gente não via famílias no calçadão, a gente não percebe mais tanta presença de moradores de rua. Então, tudo isso agrega para que a gente volte a ter um centro revitalizado, um centro vivo. Não adianta ele ficar bonito estruturalmente e não ter vida, ele precisa ser um centro vivo. A próxima proposta da Prefeitura, junto com a CIRP, é de padronizar os bares e os restaurantes do centro. Então, nós vamos ter ali próximo da igreja um bulevar, com espaço para mesas, com guarda-sol, com restaurantes, modelo que a gente vê fora do Brasil. Estamos num trabalho para que os restaurantes também restaurem as suas fachadas, as mesas serão mesas de madeira, padronizadas, sem propaganda nos guarda-sols, vai ser um negócio bonito, exatamente para atrair o público que sai do trabalho, senta, come uma porção, faz um happy hour. Eles não podem simplesmente passar pelo centro, tem que trazer vida para o centro. Mas quem traz vida para o centro são lojas abertas. Sim, e tem um adendo aí, porque, como eu disse, também tem o Mercadão aí que está para daqui a alguns meses inaugurado, e o próprio Mercadão deve, como disse o secretário Pedro Pesuto aqui, deve passar por uma experiência de ficar aberto pelo menos de quarta, quinta e sexta até às 8 ou 10 horas da noite, o que também viria de encontro aí com o calçadão, né? Consideramos isso também, Alexandre. Você vê que o horário do Mercadão será estendido. O Mercadão já está se enquadrando nesse horário de estender para poder atender o público até mais tarde, com essa visão, a visão de ser mais um atrativo para o público riopretense. A gente vê isso em várias cidades, diversas cidades, tem o centro da cidade vivo, com as pessoas indo lá fazer happy hour. É isso que nós queremos. E é o momento que nós precisamos, Alexandre, porque um levantamento feito pelo Diário da Região, até o final de julho,
nós estávamos com 4.666 desempregados só no período da pandemia. Mês a mês, de julho para frente, a gente teve uma reação de uma média de 300 a 400 empregos gerados mês. Ou seja, ainda estamos com um déficit de mais de 3.500 desempregados. O prefeito Adinho Araújo está com uma proposta, no qual nós estamos participando, de um comitê da retomada econômica, a curto prazo. Trazer a economia de volta, trazer os empregos de volta. Esse é o principal ponto. Deixe as empresas trabalharem, sem ferir a legislação trabalhista, que os empregos virão. Isso já aconteceu em outras cidades, a gente só precisa passar essa lei. Tá certo. Deixa eu aproveitar a tua participação aqui com a gente. Você falou aí de questão de emprego, final de ano, amanhã a gente tem a Black Friday. Como é que estão as contratações, aqueles temporários que a gente sabe que o comércio contrata em final de ano? Como que está a expectativa do comércio, não só para a Black Friday agora, nessa sexta-feira, mas aí para as compras de Natal, Ano Novo, enfim, como que está a expectativa? Está muito boa, Alexandre, nos surpreendeu. O Black Friday já se tornou a segunda melhor data do comércio. Então nós estamos dizendo aí que num espaço de menos de um mês, teremos as duas melhores datas do comércio. O Black Friday ficou maduro, os descontos agora são descontos verdadeiros. Os lojistas se prepararam para o Black Friday e para o Natal, porque eles entendem que é o período de conseguir recuperar todo esse ano complexo que tiveram. E as famílias, o consumidor também se preparou. O mês de novembro foi um mês muito baixo de consumo do comércio, como foi no ano passado, esperando a Black Friday. Depois da Black Friday, ele vai comprar o que tiver que comprar ali e, na sequência, começar a fazer as suas compras de Natal. Empregos temporários, a gente não tinha perspectiva. Foi a primeira vez que gerou empregos temporários na indústria a partir de julho. Pela primeira vez, a indústria gerou empregos temporários e o comércio não tinha muita perspectiva. Mas veja bem, a indústria criou o comércio temporário para se preparar para atender a demanda dos lojistas, porque foi muito próximo do prazo da liberação da cor amarela, né? No enquadramento amarelo, no qual a gente voltou boa parte do comércio. Resumindo, Alexandre, hoje nós já estamos com contratações temporárias para o comércio, claro que menores do que 2019, mas já temos sim, além da indústria, para o comércio, e a nossa expectativa é que os números cheguem muito próximos do de 2019. Talvez até alcançar, que foi o período pré-pandemia, o que seria fantástico para a economia da cidade, principalmente para o setor econômico que precisa se restabelecer. E assim fica um último recado que a CIRP está fazendo e também o comércio de Rio Preto, para que os consumidores de Rio Preto consumam no comércio de Rio Preto, para que sejam bairristas nesse momento de pandemia, que a gente prestigie o comércio de Rio Preto. A CIRP está fazendo o Black River Friday, que é uma vitrine digital, para que todos os comerciantes coloquem os seus produtos lá e façam a venda online no Black Friday, estimulando também a que não ocorra aglomeração, que a gente evite o máximo possível o contágio do vírus para poder avançar de fase e a gente chegar aí na fase verde e logo na sequência na fase azul. Sem dúvida. Qual que tem sido a maior procura? Já sabe o que o pessoal está querendo comprar nessa Black Friday? É o quê? Sempre os eletrônicos, né, Alexandre? Eles sempre são o desejo do consumidor. E o interessante é que os lojistas realmente estão preparando promoções que serão inéditas, né? Serão promoções muito boas para poder aproveitar esse 13º, esse FGTS e principalmente o auxílio emergencial, que foi um dos grandes motores do varejo durante esse período da pandemia. E amanhã fica aberto até mais tarde? Quando que o comércio começa a ficar até um pouco mais tarde aí? Até às 10, né? Normalmente até às 10. O horário padrão, o dia padrão é sempre 7 de dezembro, né? Uma véspera do feriado de 8 de dezembro. Mas esse ano, de novo, nós estamos tentando negociar com o governo do estado, porque nós dependemos do Plano São Paulo. Hoje, na faixa amarela, o Plano São Paulo só permite 10 horas, não nos permite mais. Como a reclassificação foi prorrogada, o que a gente está pedindo aqui, ou no dia 13, no dia 30, faça a reclassificação, já que Rio Preto tem números para a Zona Verde, já faça a reclassificação, ou então uma adaptação do Plano São Paulo, como foi feito no passado, estenda o horário de 10 para 12 horas, até porque já ficou claro para todo mundo que reduzir o horário gera aglomeração e é pior para o vírus. Então, se você ficar na faixa amarela com horário de 12 horas, a partir do dia 7, a gente já começa a atender até as 22 horas. Sexta-feira não, sexta normal, 6 horas fecha tudo. 6 horas fecha tudo, a não ser quem tem acordo coletivo com os sindicatos e aí possa abrir, que é exatamente isso que a gente quer acabar. Se a gente já tivesse essa lei liberada, todo mundo poderia abrir e a gente teria melhores datas aí para o comércio trabalhar mais tempo e com certeza ajudaria
todo mundo, né? Toda a economia do município. Expectativa de gasto individual aí por compra, tem? Não, a gente imagina, vai ser um ano muito atípico, Alexandre, muito diferente. A gente acha que o ticket médio vai ser um pouco menor, as famílias estão um pouco receosas de consumirem, mas o número final vai ser muito parecido com o ano que vem, no ano passado, perdão. Tá certo então, gente. Tá aí o Kelvin Kaiser, presidente da CIRP, a quem eu agradeço. Kelvin, se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Alexandre, é sempre um grande prazer falar com você. Fica o nosso recado, a gente tem feito um trabalho com os vereadores de Rio Preto, o prefeito Adinho Araújo também quer que essa lei passe para que a gente possa ter a economia mais forte e gerar empregos. E os nossos argumentos são esses, Alexandre, só queria reforçar isso. É uma proposta de lei que é inconstitucional, ela é irregular, não pode ser aprovada com as emendas propostas. A questão de creche sempre vem de, não vai ter creche para o pessoal poder trabalhar no período noturno. Existem vagas de creche para o período noturno, o que não existe é demanda. As famílias preferem deixar com o cônjuge, né? Falar, olha, meu marido ou minha esposa está em casa, eu não tenho por que deixar na creche, eu deixo com ele e trabalho no período noturno. A gente não fere nenhum direito trabalhista e gera emprego que o Rio Preto está precisando aí com esse saldo de 3.500 empregos negativos, a gente poder colocar isso para girar e trazer a economia forte de novo para a nossa cidade. Tá certo, Kelvin. Obrigado aí, viu? E boa sorte fim de ano, que o comércio se dê bem, gere empregos, enfim, que a economia gire. Obrigado, viu? Obrigado você, Alexandre, que todos tenhamos um consumo consciente. Lembrando que a pandemia está aí, ela não acabou e nós temos que nos cuidar para a gente poder continuar evoluindo. Verdade, né? Tem a questão aí da evitar aglomeração, né? Você usar o bom senso ali, não ficar fungando no cangote do cliente da frente, né? Todos já sabemos o que temos que fazer, é só a gente fazer. Valeu, Kelvin. Obrigado aí. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado, Alexandre. Até mais. Tá aí, gente. Aí o Kelvin Kaiser. Então, Black Friday nesta sexta-feira. Aqueles cuidados de sempre, evitar aglomeração, usa a máscara, vai sozinho, faz a compra lá. Não precisa levar 300 pessoas da família para ficar andando no calçadão, porque o momento ainda não é para isso. E, como disse o Kelvin, vamos prestigiar o comércio de Rio Preto, mesmo que vá comprar pela internet, opte por lojas e por, enfim, marcas de Rio Preto, para que os empregos e os impostos fiquem aqui, que é a cidade que a gente mora. Isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, do controle mestre André Santos, GC da Renata Arantes e operador de áudio Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite. Na sequência, daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, 41ª sessão ordinária de 2020, com esse monte de projeto importante aí que a gente já falou. E amanhã a gente está de volta a partir das 4 horas, mas de sexta a gente tem a live da Prefeitura, então a gente sempre fica na dependência da live, que é marcada sempre 3h30, mas nunca começa 3h30, mas na sequência da live a gente está aqui com mais informações para você. E hoje, estamos ainda em novembro, mês da consciência negra, a gente termina com um clipe produzido pelo Coletivo de Intelectuais Negras e Negros, que é formado por professores e pesquisadores de todo o país, mas a Vivian Lima vai explicar certinho o que é esse clipe e esse coletivo. E eu quero aproveitar e pedir, se tiver alguém assistindo a gente aí, e quiser mandar mensagens de Natal para a gente exibir na nossa programação, vou jogar o nosso WhatsApp aí embaixo, pedir para a Renata colocar. Pode mandar, grava um vídeo curtinho, 30 segundos aí, mandando a sua mensagem de Natal para Rio Preto, que a gente vai exibir aqui na nossa programação, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Olá! O Coletivo de Intelectuais Negras e Negros, um grupo que reúne pesquisadores de diferentes partes do país e conta com representantes de Rio Preto, organiza uma série de atividades de enfrentamento ao racismo e em defesa do Quilombo de Palmares. Para marcar toda essa mobilização, foi criada uma música-tema para as ações. A composição é assinada por integrantes do Bloco Afro Acomabu, do Maranhão. Faremos Palmares de Novo é o nome da canção, interpretada por Carlão Rastafari, Paulinho Acomabu, Tadeu de Obatalá, Robinho, Dice Rocha, Célia Sampaio e Núbia. O resultado desse encontro musical você confere agora.
No axé desse povo, faremos Palmares de novo. 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 Trilhando na resistência, vozes negras ecoar. Na luta de cada dia, bandeiras de liberdade. Serra da Barriga, ancestralidade. É marcha presente, é luta, dignidade. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi. Vamos aquilombar, nosso nome é resistir. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi. Vamos aquilombar, nosso nome é resistir. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. No axé desse 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 povo, faremos Palmares de novo. Trilhando na resistência, vozes negras ecoar. Na luta de cada dia, bandeiras de liberdade. Serra da Barriga, ancestralidade. É marcha presente, é luta, dignidade. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi. Vamos aquilombar, nosso nome é resistir. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi. Vamos aquilombar, nosso nome é resistir. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Nossa gente é de luta, não se esqueça não. Não abaixou cabeça pra escravidão. Convocação geral para esse povo. Queremos, faremos Palmares de novo. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. No axé desse 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 povo, faremos Palmares de novo. Trilhando na resistência.